Eu sou o Sifo Keith Rios, sou da sexta geração da Nantimen Cholifat Kung Fu Association. Sou discípulo do Sifo Ponyei Sanches e Sifo Gil, e o Sifo Ponyei Sanches, que é discípulo do Sifo do Sikon Ponsen. Eu vou começar pelas artes marciais. Eu comecei nas artes marciais através do meu pai, que era da Marinha e praticava judô, né, e dava algumas aulas como instrutor para os soldados. E eu, quando era pequeno, acho que eu tinha 11, eu achava aquilo interessante e comecei a praticar com meu pai algumas classes de judô. Depois do judô, eu fui para no lugar onde eu morava, tinha uma salinha que tinha um professor que dava aula de taekwondo, e aí eu entrei pro taekwondo. Fiz algumas aulas e, em paralelo, eu vi que tinha uma coisa que me interessava mais do que o taekwondo, porque na época eu acho que tinha muitas regras e eu morava num lugar meio perigoso. Eu não conseguia ver aquilo assim como do jeito que eu estava treinando, como uma parte de defesa pessoal. Então tinha um outro professor que dava aula de Muay Thai, e aí bem agressivo na época, e eu comecei a treinar com ele Muay Thai. Depois no Muay Thai dei uma parada no taekwondo, depois voltei pro taekwondo, mas parei de novo. Continuei no Muay Thai um tempo, e aí quando eu comecei a estudar no colégio militar, eu voltei para o judô. Eu tinha muitas atividades físicas, inclusive esgrima também me interessava, tinha algumas atividades que me interessavam. Eu voltei para o judô, treinei judô, mas vi que na frente do colégio militar, não vou me lembrar mais quem dava aula lá, não me lembro, minha memória falha muito, mas tinha uma academia de Hungar. E aí foi quando eu comecei foi nessa academia de Hungar, e depois eu fui para um outro colégio no centro da cidade, o Colégio Tamandaré. E ali, na classe, tinha uma discussão sobre Kung Fu. Eu fazia Kung Fu e eu entrei no meio da conversa e conheci o meu irmão mais velho, né, que na época não era meu irmão mais velho, que era o Jorge, e ele... a gente estava falando sobre os estilos. Eu falei, eu faço Hungar. Outra pessoa falou, eu faço Shaolin. E tinha outros que faziam Muay Thai, outros Karatê. E ele falou, mas alguém perguntou qual é o seu estilo. Ele Choi Fat. Eu falei, nunca ouvi falar disso, né? Quem ouvia falar, né, você tem os básicos, então. E aí eu começo meu primeiro pequeno passo dentro do Choi Fat. Foi aí 92. Então aquilo me puxou um pouco de curiosidade, o que era aquele estilo, né? E na época, nos anos 90, eu acho que todo mundo sabe, foi aquela época de briga de rua. Se não me engano, também foi quando começou questões de Vale Tudo e toda essa... Influenciou muito, talvez filmes do Van Damme, era tudo uma misturada. Tinha muita briga, no colégio tinha briga toda hora. E tinha até a briga com aposta. A gente apostava trocado da merenda, ia numa garagem e saía no pau. Cada um se eu saía, brigava, e quem ganhasse ganhava o dinheiro da merenda dos outros, fazia lá escondido, né? Essas lutas ilegais. E aí eu me lembro que eu perguntei, perguntei pro Jorge, você pode me mostrar? Ele disse, eu te mostro, quero, vamos lá no Campo de Santana. E aí eu também, você mostra um pouco do seu estilo e eu mostro um pouco do meu. Então eu falei também, depois da aula a gente vai no Campo de Santana, Choi Fat, eu quero ver o que é isso, né? E o Jorge, meu irmão, ele não é que ele era briguento, não, mas ele não levava desaforo para casa, não levava mesmo. Qualquer coisinha, e não gostava também que outras pessoas fizessem algum tipo de maldade com o rosto naquela época, né? Então a gente também, depois da aula, a gente foi lá no Campo de Santana. Eu não conhecia ele muito bem e eu já treinava já um ano Hungar e tal, e já era um ano e meio até. E aí ele falou, mostra a sua forma. Aí eu falei, vou mostrar uma forma aqui que eu acho legal. E aí eu mostrei uma forma para ele
falou, tá bem, eu vou mostrar. Aí ele falou pra mim, mostrar a primeira forma aqui. Quando ele fez, tinha uma força aquilo. Olhei assim, caraca, tinha uma explosão. E aquilo me puxou. A questão não é se um estilo ou uma coisa era melhor que o outro. Aquela explosão, aquele estilo de força, que aquele tio olfatinho, eu falei, nunca vi. Eu fiquei assim, encantado. E aí eu falei, ele falou, você quer ir um dia lá na minha academia, dar uma olhada? Eu falei, quero. Então aí que começa o meu caminho no tio olfato. Então aí estava decidido. Eu já tinha experiência com muitas artes marciais, né? Era novo, puberdade, 15 anos, 15, 16, por aí. E aí, falei, vamos lá, né? Assim, quero entender isso. Eu sempre treinei, meu pai sempre treinou, né? Ele é bem disciplinado e eu peguei essa disciplina. E quando eu cheguei lá no treino do Sifu Poniei Sanches, que hoje já posso dizer que é um Great Grandmaster, né? Quando eu cheguei, tava o Sifu Poniei Sanches e o Sifu Gil, os dois dando aula. Aquilo ali foi uma experiência maravilhosa, mas terrível, se der para misturar as duas coisas. Ele dava 3 horas de treino, que o osso queria sair da carne. Eu me lembro que a primeira aula, no treino dele, eu só suava e pedia para acabar. Era um treino tão intenso que eu nunca matei uma aula na minha vida. Mas nesse dia, depois da primeira aula, doía até o músculo da minha orelha. Doía tudo que era músculo, doía músculo que não existia. E quando eu fui levantar no dia seguinte para ir para aula, eu não conseguia nem mexer o pescoço. E aí eu gritei, eu dei meus pais, olha, eu não vou dar aula hoje não, porque eu não consigo. E esse era o treino do Sifu Poniei Sanches e do Sifu Gil. Era um treino terrível, você tinha que gostar mesmo. A turma deles na época tinha até bastante aluno, a inicial. Eu fui da segunda turma, o Jorge era da primeira turma, fui da segunda. E essa primeiro tinha muita gente. Acho que eu contei com quase 60. Que ano foi isso? Foi aí em 93, 94. E aí tinha muita gente, mas isso acabou rápido. No período de 3 meses, aqueles 60 viraram 15, que não aguentavam o treino. E eles nem ligavam, falavam, o treino é assim. Assim é na China e assim é o treino. Era naquele concreto, né? Ou era no prédio, na parte de baixo do prédio, lá em Laranjeiras, ou era ali atrás do Canecão, que já nem existe, acredito eu, né? Tinha um salão ali, que o chão também era duro, parecia mais duro do que o normal, e os treinos eram ali. O treino era muito duro. E eu vi várias pessoas saindo assim do treino. Acho que você tinha que ter mesmo paixão por aquilo. E ficaram esses 15 depois, né? E esses 15 sofriam muito. E depois desses 15, eu me lembro que ainda diminuiu. Ficamos aí tipo uns 10. Mas era um bom grupo de treino, né? E treinávamos e tudo quando era no famoso Parque Guilherme para nós, da Nantimen. Sempre treinávamos ali, treinávamos nesse salão, treinávamos nos prédios, né? E eu me lembro que o Sifu Poniei sempre dizia, quando a gente falava, mas treinar aqui e apertar dentro, não existe. Kung Fu é adaptável, é flexível. Você se flexiona de acordo com o espaço. Faz a mesma técnica, adapta a técnica para o espaço, né? Então, treinava em tudo quando era um lugar. Era um treino. E o Sifu Poniei Sanches, ele sempre teve muito essa coisa com Hong Kong. E o treinamento em Hong Kong é bem diferente do treinamento do Ocidente, a estrutura, né? E é compreensível pela cultura e pelo que eles fazem. Você tem que fazer certas adaptações para a cultura do país onde você vive. E em Hong Kong, se você tentar adaptar o que está ali para cá, não vai funcionar,
né, por características culturais. Mas o Cifu Ernesto não fazia. Cifu Ponha e Sanches Cifu Gil, eles não adaptavam, faziam como era mesmo, né? E eu acho que isso foi uma parte boa para, né, para aquela época. Eu me lembro que o meu irmão Jorge, mais alguns irmãos que estavam ali, a gente sempre se metia em brigas, mas os mestres não sabiam. Ou assim, não, eles não sabiam. Quando eles sabiam, era pior. Era pior, porque aí a gente tinha que ficar, tipo, sei lá, 20 minutos em Seipimá, ou se for botar em mandarim Mabu, né? Tínhamos que fazer várias coisas e botavam um treino pior ainda. Então, mas me deu em outra parte, né? Me ajudou muito em outras questões, porque ele usava todos os princípios do Wudê, né? Os princípios marciais. Os dois mestres sempre usavam, sempre diziam: não, respeite os mais velhos, não bebe, né? Não fuma, respeita os seus pais, né? Cria um bom ciclo de amizade, seja disciplinado. Então eles tinham todos os princípios, eles repetiam e passavam e exigiam que fosse assim, senão você era expulso várias vezes, né? Eu vi gente sendo expulsa e pedia para voltar, e não era a questão, não era o dinheiro, né? Era uma questão mesmo de um Kung Fu, transformar a pessoa numa pessoa Kung Fu, a gente fala assim, né? E isso foi durante muitos anos o treino, né, com o Cifu Ponha e Sanches e o Cifu Gil. Depois de um tempo, o Cifu Ponha e Sanches volta para a Bolívia e o nosso treino continua com o Cifu Gil até o ano de 2000. Treinamos, então, depois que o Cifu Ponha e Sanches volta para a Bolívia, a gente continua o treinamento com o Cifu Gil, participando, se não me engano, são de 2 campeonatos no Rio de Janeiro. Fizemos boas participações na época, não entendíamos de campeonato nem nada, só do nosso treinamento, então entramos assim sem saber muito, né? Mas eu acredito que naquela época representamos bem o Cholifat da Nanchemen. Depois de 97, fixamos mais só nos treinos, e aí em 2000 o Cifu Gil recebe uma proposta e vai para Miami. E quando ele vai para Miami, aqui já tinham alguns instrutores formados, né? E a gente continua aqui umas aulas. Eu dava aulas onde eu morava na época, que era no Caju, na comunidade Parque Independência ali. Tinha um bom número de alunos, acho que uns 30 na época. O Cifu Rodrigo, ele dava aulas em Copacabana para um grupo menor, né? E a gente dividiu mais ou menos assim. Tinha mais uns instrutores que davam aulas em pequenos grupos de 3, 4 pessoas, e a gente se juntava, juntava às vezes as turmas e fazia. Fizemos isso. Eu fiquei mais um ano, e depois de um ano eu também fui e me desloquei para a Alemanha. Então eu chego na Alemanha e, na verdade, eu chego na Alemanha com um objetivo. Eu, no Brasil, fazia algumas coisas, eu trabalhava com design, fazia 3 universidades na época: matemática, design e matemática, design e inglês. Fazia inglês na PUC, web design na Carioca e matemática na UF. Fazia ao mesmo tempo e trabalhava. E eu falei assim: mas eu estou fazendo muita coisa e eu acho que eu estou perdido. E então eu, nessa época, falei: não, eu tenho que mudar. Peguei tudo que eu tinha e falei: não, eu estou perdido, eu tenho que me achar. Para eu me achar, eu tenho que ir para um lugar onde eu começo do zero. Então eu pensei: se eu for para a Inglaterra sem inglês, eu não vou começar do zero, vai me atrapalhar.
eu queria me achar de novo. E aí, se eu for para a Espanha, não, porque é parecido, eu vou pegar rápido. Se eu for para Portugal também não, Itália também não. França é a base já, sim, porque não, eu tenho que ir para um lugar do zero. Eu conheci uma pessoa aqui no projeto de crianças carentes que eu trabalhava lá na favela do Caju, que ele era da Alemanha. Eu falei, como é que é? Ele me falou um pouco, eu falei, cara, eu não consigo perceber nada do que ele fala, é para aí que eu vou. E aí eu peguei minhas coisas e falei, eu vou. E aí eu fui para lá. Em princípio tinha um cantinho lá na casa dele, depois eu tive que sair. E foi essa primeira batalha língua. Eu não conseguia de jeito nenhum começar com os meus conhecimentos, nem design, nem nada. Eu falei, eu não consigo começar com nada, porque eu não sei nem, não consigo nem entender. E eu falei, é isso que eu quero. Muita dificuldade. Eu quero começar do zero. E aí, nesse período, eu trabalhei raspando parede, limpando o chão, lavando prato, tudo que eu podia fazer assim para me encontrar. Esses trabalhos não tinham papéis no princípio. Depois, nesse meio período, eu queria fazer a universidade. Eu sempre estava em contato com a universidade, era uma questão de tempo. Isso era uma adaptação. E aí, depois eu consigo. E aí eu só treinava para mim. Esse era o meu tempo meditativo. Então, sempre que eu podia, eu treinava. É o que sempre me manteve em equilíbrio. E aí chega um período em que eu consigo um trabalho com papéis, já tudo legal, tudo direitinho. E a partir desse ponto, que foi tipo 2003, 2004, aí eu começo já a treinar de novo pessoas. Eles me vêm treinando no parque, me perguntam, e aí eu treino, eu treinava 2 pessoas. Aí começo a treinar essas 2 pessoas e mantenho elas no treinamento, sempre nos parques, né? Depois de um período que eu entro na universidade, eu começo a treinar mais pessoas. Aí eu treinava já uns 4 pessoas, sempre um grupo pequeno, né? Até porque eu estava muito focado em me encontrar de novo e não em dar aula, fazer uma outra coisa assim. Então meu treinamento era muito interiorizado para mim, só para me manter. E tem esse período todo, quando dá 2008, eu volto para o Brasil. Fiz uma pausa. Eu queria terminar, volto, fiz várias coisas por lá. Falo, eu acho que eu quero trabalhar com desenho animado. Então eu volto para o Brasil em 2008. Pego tudo de novo, saio de lá. E eu cheguei a começar a desenho animado na Alemanha, mas não. E aqui todo mundo dizia, não, aqui está começando, tá bem, tudo. Eu falei, tá, e fico aqui de 2008 a 2012. Aí volto, alguns irmãos ainda estavam aqui, fazíamos sempre um treino interno, mas não pegava mais alunos novos, fazia sempre só um treino interno, tirando um que está até hoje, que é o Bernardo. O irmão do Se Fugiu ainda estava aqui, o Rani. Fazíamos uns treinos lá no parque, de 2008 a 2012. 2012, aconteceu algumas coisas aqui. Termino meu diploma, meu certificado de design, com foco em desenho animado. E volto para a Alemanha, 2012. A partir de 2012, eu começo direto já chamando gente, já da aula, porque eu já sabia mais ou menos, já vou com o trabalho, porque foi uma pessoa que me chamou, uma firma que me chamou para trabalhar, então já vou no cargo de gerência, vou trabalhar. E aí eu já dou aulas mesmo na firma, era uma firma que tinha um salão grande, e eu ofereci aulas de graça, né, nesse salão da firma, para os trabalhadores. Eu começo ali, de novo, dou restart em 2012, dentro dessa firma, dando aulas de Kung Fu, Qigong e Tai Chi. Quando vem 2013, o Se Fugiu falando, estou indo para Hong Kong,
A gente sempre faz essas reuniões, ele em períodos, ele trabalhava sempre em Hong Kong, estava sempre em Hong Kong. Você quer vir? Eu falei, agora eu vou, na hora, né? Eu vou. E aí que começa a minha caminhada com o Sicom Punsen em Hong Kong. Falo com o Sifu, marcamos a data em 2013, eu começo a entrar, né, nessa jornada, né? Acho que foram várias jornadas diferentes, mas o treinamento do Sifu Pon Yai Sanches com o Sifu já tinha me preparado porque ia vir ali em Hong Kong. Chegando em Hong Kong, é incrível, eu sempre fui muito cético, mas eu comecei a entender mesmo essa parte da energia que a pessoa transmite. E o Sicom Punsen, ele tinha uma energia que ele transmitia, uma energia de uma pessoa que era muito experiente, que viveu muita coisa e que te dava uma paz, né? E você notava tudo isso em volta. E vários conceitos que eu tinha aprendido lá, eu via todo mundo que estava ali dentro da família Nantianmen, que é o que eu posso dizer. Se eu conheço outras pessoas lá de Chorifat, mas não sei o cotidiano delas. Mas dentro da família Nantianmen foi incrível. Todos os processos do Wudê, do caminho marcial, estavam ali. Vinham para todos os mais antigos, né? Eu tinha que ir primeiro cumprimentar, me abaixar. Para todos os mais novos que eu, eles vinham, me cumprimentavam, abaixar. Sempre tinha as hierarquias bem definidas, né? O chinês ele é muito desconfiado no geral, né? E o pessoal de Hong Kong não é exceção, né? Nem de Macau, eles são muito desconfiados. Então, na primeira vez que eu fui com a carta do Sifu Pon Yai Sanches, eu fui com a carta dele, com a presença do Sifu Gil, os meus primeiros dias de treino foram indiretos, porque pela desconfiança, enquanto você tem que dar muito de você, provar o seu espírito para você conseguir ter um retorno. Se você não prova esse espírito, nem começa. Você vai fazer, são muito educados, eles vão olhar, mas nunca vão corrigir, não vão fazer nada, porque essa é a questão. Eles têm que sentir que você é a pessoa do Kung Fu que eles acham que passa dentro do perfil do sistema do Punsen, ou dos ensinamentos, vamos dizer assim, do Sicom. E aí eu treinava, eu ralava, eu suava, né? E sempre que ia acontecer alguma coisa, alguém falava com o Sifu Gil. O Sicom falava alguma coisa com o Sifu Atom. O Sifu Atom falava alguma coisa com o Sifu Gil, eu via. Aí o Sifu Gil chegava para mim que isso faz esse, né? Faz a primeira sequência de movimentos com Chap China, né? E Tanjia. Ok. Aí eu fazia uns 40 vezes. Eles só olhavam, de rabo de olho, olhavam assim e fingiam que não estavam olhando. Eles sempre estão observando, né? E eu suava e meus músculos doíam. E eu falava, mas esse treinamento eu já conheço, né? E aí daqui a pouco eu achava que eles tinham esquecido de mim. Aí o Sicom falava outra coisa. Aí vinha outro mestre, Sifu On, falava com o Sifu Gil. Que faz aí forma de bastão. Ok. Mas nunca foi, nos 3 primeiros dias, nunca foi contato direto, sempre foi indireto. Até eu realmente provar dentro desse período de treinos que eu merecia, vamos dizer assim, né, estar ali. E mesmo com a carta do Sifu Pon Yai Sanches e com a presença do Sifu Gil, mesmo assim. Então, depois do terceiro dia, o Sicom veio falar comigo. Aí ele veio falar, ele falou, aí ele começou a me explicar várias coisas. Ele era muito bom em balística, em métodos de explosão e tal. E ele me explicou, não, faz assim, quando fizer aquele movimento, faz assim, pode voltar lá, faz. Aí, quando ele começa a falar comigo, né, o Sicom começa a falar, todos os outros mestres e alunos começam a falar. Todos então começam, não faz assim, não, vem cá, faz aqui agora assim.
mestre, eu vou pegar daqui. E eles começavam, aí foi a parte, né, depois dele, mas demorou esses 3, 4, você falava, caraca, né? E, então essa mas eu notei muito isso, né? Toda a questão, por uma questão de respeito. Ninguém, apesar, muitos, eles falavam entre eles o tempo todo, não sei o que, e apontavam e faziam um movimento, mas enquanto o Sicom não me corrigia, ninguém corrigia. Só a partir do momento em que, né, ele, como mestre mais velho, me corrige, que todo mundo chega e fala, então agora pode, né? Então tá bem. Né? E aí você é integrado dentro dessa família, né? Que realmente não é um sistema, é mais um sistema um sistema familiar, que você está ali e eles fazem muito por você, estão sempre ali para você e eles querem isso automático de você também, né? E não só dentro do treino. Você saiu do treino, você continua Kung Fu, né? Então você continua respeitando, ajudando, né? E depois eu comecei a assim, o Sifu Jiu e hoje a gente ia treinar lá no Terraço do Sicom, né? E ele tinha um conhecimento sempre incrível, ele falava coisas, ele realmente tinha que ter um conhecimento incrível, porque primeiro ele viveu na Segunda Guerra Mundial, lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Segundo, ele, além disso, ele aprendeu medicina chinesa também, ele tinha até os próprios remédios dele, né? Terceiro, ele viveu na época de crise, né? Numa época de crise financeira mundial, até aqui foi, né? Em que realmente você tinha aqueles grupos de escola que você tinha que defender, né? E tinha muito isso daquelas brigas, como tem nos filmes, né? E ele pegou toda essa experiência, depois ele participou das Forças Especiais, policiais de Hong Kong, ele era das Forças Especiais, então o que não faltava para ele era conhecimento aplicativo, né? E por que sim, por que não, e ele sempre explicava, tinha muita paciência em explicar, explicava muito através do neto dele para mim, o Rai, um grande irmão, e eu ia ali e caraca, falava, pô, meu Deus, vou pegar. E o Sifu sempre falava para mim, aproveita, pega tudo que tu pode, agora que tá liberado, vai, né? E eu ia e sugava aquele conhecimento e todo doído, os nervos doíam, eu falava, no outro dia eu vou, né? E depois disso eu repeti mais algumas vezes, mas foi 2013, 2014, 2015, foi 2015, acho que foi a morte do Sicom. Se não me engano, eu treinei com ele num período de 3 vezes ou 2 vezes. E nesses períodos eu treinava com todos os outros discípulos, né? Todos os outros treinavam sempre com 5 ou 6. Aí você vai me perguntar, mas isso era bom? Isso era terrível, né? Porque eu fazia um movimento 200 vezes que um discípulo me corrigia. Ou se daqui a pouco vinha outro, o que você está fazendo assim? Foi o Cifatão que me disse, não, faz assim. Eu fazia mais 200 vezes, aí daqui a pouco vinha outro discípulo, quem te disse para fazer assim? Aí eu já suando, já não tinha nem voz, foi, se for, não, assim não, faz assim. Pô, eu ficava nisso, uns treinos de 4, 5 horas, e às vezes, né, e as correções, eu falava, vou fazer muito rápido, eles não vão ver. Ó, aquele dedinho tá errado. Eu falava, caraca, mas como é que ele viu? Eu tô fazendo muito rápido. E não adiantava, né? E então eu treinava com cada pessoa em períodos que eles podiam. Treinava com Sifu Chimanão, muito no período da noite. Eu sempre que eu vou lá treino com ele no período da noite, que é a hora que ele tem mais tempo, pelo menos para mim. E eu treinava com o Cifatão nos períodos da manhã, com mais 2, com o Cifulan, com o Cifu Herbert, com 5, 6 discípulos, né, diferentes. Cada um tem suas características, né? O Sicom fez assim também. Se você tem mais características de pular, ele te dava umas coisas nesse. Ele gostava de puxar muito do que você pode desenvolver, né? E treinava na casa do Sicom, que era muito pequenininha a sala, e ele me corrigia ali. Na época ele tinha tempo, ele falava, não,
você vem para lá, para casa. Eu ia na casa dele, e em vez de treinar no terraço, que ele queria ficar sentado no sofá, ele já estava bem velhinho, ele falou, não, eu te corrijo aqui. Você fica aqui, estava o netinho dele lá também, eu não queria ir lá para cima. E aí, eu treinava num corredorzinho que era então, um pouquinho maior, essa distância pequena, e eu fazia lá os treinos, ele ia me corrigindo ali, eu fazia o simulfá, mas eu já tinha isso muito na cabeça do Sifu Pong Sanches, que ele falou, não, adapta. Kung Fu é adaptável, é flexível, e eu tinha isso na cabeça, eu falei, vou adaptar aqui, né? E eu adaptava a maneira de fazer, e ele me corrige aí, ele me corrigiu 5 formas, corrigiu elas todinhas, exigia pra caramba, eu lembrava sempre do Sifu Pong, eu falei, sei porque que ele faz isso, é igualzinho, o Sifu Pong sempre faz igualzinho, o Kung Fu sempre fazia, né? Eu falava, pô, agora eu sei, é a mesma coisa, né? E ele, detalhista, né, dizia, explicava por que sim, faz assim, tira a força dali, né? Tem muitas pessoas que dizem, mas ele estava velho, ele não ensinava. Eu não sei quem fala isso, cara, porque eu treinava com ele, né? Não só com ele, treinava com os outros, mas ele sempre me treinou e explicou as coisas das vezes que eu tive com ele, na casa dele, no terraço, com os outros, mas ele nem deixava ajudar, ele morava no 4º andar, ele nem deixava ajudar a subir escada. Ele falava, ele teve um problema no rim, e você sabe, isso tira muita força, né? E ele falava, eu já não tenho, eu já não tenho força que eu tinha, a força das pernas não tá boa, mas assim, eu ainda consigo fazer as coisas. E ele fazia. Ele falou, eu só não consigo abaixar essa força, eu perdi. Ele fazia as coisas muito em pé, né? Mas ele subia os 4 andares, descia várias vezes comigo durante o dia. Vamos lá, agora vamos lá em casa. Ele subia, eu falava, mestre, quer ajuda? Não, tudo bem. Eu subia sozinho, subia e descia, né? Mas essa questão ele nunca deixou de ensinar. Às vezes eu já escutei para ele, mas ele ensinava mais, eu fazia isso, eu fazia aquilo, cara. Incrível a força que ele tinha, mesmo com o problema. Ele sempre mostrava. Tem um vídeo, até se a pessoa falasse, não, caraca, eu tenho os vídeos ali, né? Ele demonstrando, ele demonstra a posição, demonstra a força, você consegue ver tudo. E não tinha isso. E ele já estava com 90. Acho que eu estava com 90, acho que eu morri com 91. Então esse foi o meu período. Foi um período que eu, com o Sicom. Depois que o Sicom faleceu, eu continuei sempre indo de 2 em 2 anos até hoje. Cada 2 anos, sempre eu sempre vou para lá, o Sifu também vai, uma vez ou outra calha de irmos em períodos iguais. E teve a vez que a gente quis fazer uma reunião da Nantiamen. E quando a gente quis fazer a reunião da Nantiamen, fomos muitos de nós, reuniu pessoas de outras partes também, que fizemos acho que lá para o que a gente estava fazendo lá, a gente fez um vídeo, tinha umas 100 pessoas. Estávamos praticamente todo mundo lá, como alunos ainda, né? Treinei, nessa época eu comecei a treinar com o Sifu Yu, que era o aluno mais velho do Sicom, que é o mais velho hoje, que está vivo, né? Que também casca grossa, porque ele fala, então quem ensinou isso? E ele chama, o engraçado é que ele chama os outros, como o Sifu Timanon e o Sifu Lan, chama de garoto, né? Ele fala, não, eu estou fazendo a forma Pinjian-Kyun, e faço ele, que não é essa? Quem te ensinou isso? Foi aquele garoto, não foi? Garoto, que garoto? O Timanon. Olha, aquele garoto, não foi? Não, né? Porque ele já é bem velho. Aí, foi ele, eu sabia. Ele tem essa mania de botar essa mão assim. Bota essa mão direito, cara. Então eu comecei a treinar com ele, que é incrível, porque ele era um dos alunos mais velhos do Sicom, né? Ele não é os discípulos, que tem essa diferença.
Ele é um aluno mais antigo. E ele tem uma força incrível. Aprendi alguns ticons, alguns exercícios com ele. Treino algumas vezes com ele. Ele treina, tipo... Ele lá tem muito morro, né? Ele gosta de treinar no morro, ele sobe no morro. Aí ele esconde, é engraçado que ele esconde as armas no parque pra ninguém ver. Ele não tem que levar pra casa. Aí ele esconde tudo no telhado, ele sobe, esconde tudo num telhado, assim, o bastão, não sei o que, ele esconde tudo num telhado. Ninguém vê, não dá mesmo pra ver. Aí de manhã cedo ele vai sozinho, busca tudo, pega, né? Eu deixo aquilo, eu levo pra casa. Né? E ele vem também dessa época de crises e isso, né? Então, tem certas coisas que se faz. Ele, não, por que vocês estão fazendo a forma desse jeito? Não tem essa volta, não. Você faz assim e bate. Aí você vai fazer uma volta. Ele tem essa coisa, né? Então, sim, a gente tem ainda muitas experiências, mas ali tem um conhecimento incrível, né? Cada um dentro do seu... Se fulano tem muito conhecimento de dança do leão, ou melhor, ali de dança do leão, aí você tem o Sifu de Manon, que vai mais para luta, é muito técnico em luta, né? Aí você tem o outro Sifulan, que é bem técnico. Aí você tem o Sifu Herbert, que é só luta, né? Praticamente só se metia muito, briga. Então, cada um dos discípulos tem suas coisas. Então, eu vou treino um pouco outro, e cada um me dá um tipo de coisa diferente, né? E é assim que você começa a se moldar, né? Você mesmo vai moldando suas características. Né? Ponsen, eu entendo que a palavra Sicom, eu entendi com ele. O que é ser um Sicom? Porque a pessoa mesmo ela não se chama, né? As pessoas começam a chamar.